comentar com você neste vídeo sobre um triunfo muito importante hoje no Campeonato Brasileiro, que foi o grande resultado positivo, né, alcançado pelo Leão da Barra, né, pelo Vitória, lá na Arena da Baixada, amigos e amigas. Um jogaço de futebol, tá? Eu tive algumas dificuldades para acompanhar o jogo na sua totalidade, porque eu estava vendo também outras partidas, né? Naquela lógica de colocar TVs ligadas juntas, né? Aí o olho vai selecionando, né? Mas os meus olhares estavam voltados para mais de um jogo, né? Agora, era impressionante como o meu olhar toda hora era chamado para a partida que acontecia na Arena da Baixada. Porque foi um jogão, né? Um grande jogo de futebol com as duas equipes praticando uma intensidade monstruosa do primeiro minuto ao último minuto da partida, tá, gente? O Vitória fazendo um jogo bem mais especulativo, né? O que tá correto, né? Mas não abrindo mão de jogar, né? Tentando, quando podia, chegar ao campo de defesa do Furacão, né? E aprontar, né? De fato, duas equipes muito intensas, procurando o resultado, enfim, de uma maneira assim muito interessante, né? Por quê? Porque as equipes entendiam o que era esse jogo. Esse jogo, na prática, era uma final pela permanência, né? O que não significa que quem venceu permanecerá necessariamente na Série A. A luta do Leão da Barra segue muito firme, mas este resultado do Leão da Barra, gente, né? Este resultado, além dos outros, né? Porque na verdade a gente tem na sequência aí três resultados positivos, né? Esse resultado do Leão da Barra foi impressionante, porque foi numa cancha muito difícil, independente de como está jogando a equipe da casa, é sempre uma cancha muito difícil, tá? Atuar na Arena da Baixada, tá? Então, realmente foi um triunfo que eu diria para você, foi o triunfo da agonia, tá? Um triunfo agônico da agonia, que faz do Leão da Barra sair da zona do rebaixamento, meus amigos, para ir à 12ª posição até o momento no Campeonato Brasileiro. Porque se perde, né, o Furacão iria a 37 pontos, né, e a equipe do Leão da Barra ficaria com 35 pontos, ficaria, portanto, ali na zona do rebaixamento, tá? Então, precisava claramente que tenha ali, por critérios de desempate, ainda ficaria um pouco fora, graças, dentre outras coisas, às os dois resultados positivos anteriores, né, que a equipe teve. Então, é uma arrancada, estamos vendo uma arrancada da equipe do Vitória que é impressionante e tem muito a ver também com acertos, né, feito pela gestão. Porque a gestão, quando sobe a equipe para a primeira divisão, evidentemente que as dificuldades são imensas, né? O orçamento não é o mesmo para todas as equipes da Série A. A equipe começa a ter lucros, né, de uma equipe que faz parte da Série A partir, por exemplo, do meio do ano. Até então foi uma luta inglória, gente. Inglória, dificílima da equipe, né? Como é difícil para todo mundo, todas as equipes que sobem, né? Foi uma luta muito inglória, mas sempre houve confiança no trabalho, sempre foi dada tranquilidade para o técnico Carpini. A equipe do Leão baixou muito as suas expectativas e praticamente ali configurou a sua temporada como uma temporada de permanência. Nesse sentido, retira do técnico Carpini uma pressão muito grande e o apoio fica no lugar da pressão. Este apoio, essa confiança no trabalho, também se traduz na própria confiança dos jogadores no trabalho do técnico, porque se a gestão apoia o técnico, o jogador ele vai olhar para essa situação e falar, eu também tenho que apoiar. Quando o jogador percebe que o técnico não é apoiado pelos seus dirigentes, ele também procura pelo em ovo, digamos assim, né? Mas quando ele percebe que o técnico é bancado de fato pela gestão, o jogador só tem uma escolha a fazer, também entrar na onda do apoio ao técnico. Então, fechar com o técnico, e é o que a gente tem visto nessa equipe do Leão da Barra. Impressiona essa arrancada e, na minha opinião, foi impressionante o jogo de hoje, né? Foi o triunfo da agonia, mas o triunfo também do merecimento, tá? De uma equipe que foi para a Arena da Baixada atuar com uma coragem impressionante, tinha nada de equipe que estava na zona do rebaixamento, tá? E nessa final contra o Furacão, conseguiu vencer e deixou o Furacão na zona da degola. Furacão, o que é? Um grande clube de futebol brasileiro. Furacão, o que é? Um dos maiores do futebol brasileiro. O Furacão, o que é? Uma equipe que já foi campeã do Brasileirão, tá?
uma equipe que foi uma das primeiras a se organizar como poucas outras no futebol brasileiro, né? Uma equipe que conseguiu, né, vencer as dificuldades, né, de gerar apoio, enfim, nos seus torcedores, crescer no meio de uma torcida em virtude de estar numa localidade que, a despeito de ser o seu estado, é um local, a despeito de ser a sua capital, é uma capital em que os times paulistas costumavam ter muitos torcedores, como ainda costumam ter. Claramente que isso ocorre sobretudo no interior do Paraná, notadamente no norte do Paraná, mas também acontecia na capital, né? Então o Furacão trilhou um caminho de se consagrar como equipe gigante, também retirando torcedores das equipes grandes de São Paulo. Isso graças a um grande projeto de futebol. Contudo, a gente percebe que ao longo do tempo, aqueles que foram os principais responsáveis pela construção desse projeto, parece que se perderam um pouco nele, né? Então erros começaram a ser cometidos aí de uma maneira assim brutal, né? Erros que eram cometidos até mesmo por aqueles que estavam no poder e que, por terem acertado muito no passado, tinham dificuldade de perceber que estavam a errar, né? E aí, neste momento, né, muitas poucas críticas aconteceram como deveriam acontecer, né? E aqueles que estavam no poder achavam que, quando as críticas justas ocorriam, elas se tratavam de perseguição ao projeto e também ao clube. Então, esse erro de percepção na verdade, poderia gerar um custo para a equipe do Furacão, né? Poderia demorar, mas esse custo teria que aparecer num certo momento. É precisamente o que ocorre neste instante da vida desse grande clube de futebol. Erros e erros, patrocinando ali um monte de jogador que não tem muito a ver com nada, buscando jogador que não apresentava grandes resultados em outras equipes, bancando técnicos e desbancando técnicos de uma maneira que não era muito comum para a equipe do Furacão, se dando o direito de buscar técnicos que não tinha nada a ver com o projeto, como Filipão e outros técnicos aí também, né? E bancando um técnico que foi um ídolo da equipe, mas que não tem nada a ver. O jogador em campo é uma coisa, o jogador quando deixa o campo e vira treinador é outra completamente diferente. E Lúcio Gonçalves não é técnico, ainda não tem condição de ser um técnico de uma equipe grande do futebol brasileiro. Foi um erro brutal, né? Entregar, né, o comando do banco de reservas para o Lúcio numa situação tão terrível como aqui está o Furacão é um erro, foi um erro enorme, gigantesco, e isso pode sim custar a permanência da equipe na Série A do futebol brasileiro. Hoje a gente percebeu que todos os esforços dos jogadores se concentraram para conseguir ter um resultado positivo. Hoje percebemos que a equipe se projetou para jogar no ataque o tempo inteiro. Contudo, a gente via que esse Furacão, quando chegava no ataque, muitas vezes, né, conseguia boas jogadas, boas situações ali, em virtude, sobretudo, da criatividade dos seus jogadores. Mas nós não víamos, não conseguíamos ver, né, um jogo tático elaborado para saber furar o bloqueio defensivo da equipe baiana. Nós não víamos, né? O que a gente via era essa primeira linha da equipe do Vitória, né? Enfim, uma linha de 5, né? Porque aí a gente pode falar assim, que é uma linha de 5, né? A gente fala que é linha de 3 ou linha de 5, a depender, por exemplo, do comportamento dos laterais, né? Tá, mas quando um lateral sobe muito, né? Então não é propriamente uma linha de 5, né? O Esteves, por exemplo, subiu muito hoje. Contudo, quando o Esteves subia, a gente via o William recuando, né? A gente via outros jogadores fazendo o trabalho de fechar o corredor como se fosse um defensor, né? Então, na prática, tivemos uma linha de 5 e foi perfeita, tá? Uma linha de 5 muito bem elaborada, né, com Cáceres jogando, tendo momentos muito importantes, em alguns momentos achando que ele falhou em algumas situações, mas teve momentos muito importantes na partida, como aquele passe que ele dá para o Alejandro, né, que é um passe decisivo para que saia o gol do Vitória. O Cáceres, na minha opinião, foi bem, o Edu mandou bem, mas também teve alguns momentos complicados. Agora, o grande chefão ali dessa zaga, né, foi o Wagner Leonardo. Acho que o Neres também jogou uma partida interessante, fez um jogo bem legal no dia de hoje. Agora, dessa linha, eu preciso destacar o Esteves, tá? Que foi um jogador que, quando foi além de fundo, realmente conseguiu se projetar com muita qualidade. Teve ali também momentos defensivos interessantes, mas sobretudo quando fez a ultrapassagem para o campo de ataque, acho que estes foram os pontos altos da atuação do Esteves nessa partida, tá? Eu diria para você que o William teve um jogo que não foi tão perceptível em alguns momentos, mas um jogo de profunda contribuição para o esquema tático da equipe. E lá na frente, gente, com esse meio de campo, né, trabalhando de uma maneira assim brutal, né, com o Mateuzinho também sendo um destaque, um jogador que se movimentava muito a despeito do seu tamanho, um jogador extremamente competitivo na partida de hoje, jogador que soube se apresentar na área como se fosse um 10, um jogador que atuava às vezes caindo pelo lado do campo, um jogador que se apresentava demorando um pouco para chegar e quando chegava muito decisivo, né, inclusive se aproveitando das jogadas ali do pivô e do trabalho do Alejandro, né, então, enfim, um jogador que atuou muito bem e foi merecedor de fazer o gol da vitória da equipe do Leão da Barra, tá? Agora, o Alejandro, para mim, foi
o grande destaque dessa equipe. Com esse meio de campo trabalhando, o que esse meio de campo faz? Ele tenta fazer todo o serviço para que essa bola chegue para o Alejandro, né? Para que o Alejandro seja, na verdade, muito acionado por esse meio de campo e essa bola chegue para ele lá na frente, né? Porque a bola mandada ali para o Alejandro, ele sabe muito bem o que fazer. Hoje, para mim, foi um grande destaque. Teve, evidentemente, algumas situações, poderia ter feito gol, tal, mas também foi decisivo, mesmo quando não fez gol. O Alejandro, que em algumas situações também se apresentava para marcar. Agora, a despeito de tudo isso, o que mais impressionou foi a brutal intensidade que a gente via desde o Cáceres até o Alejandro. E dessa primeira linha, precisamos falar, essa primeira linha, comandada pelo Wagner Leonardo, tinha um outro chefão aí no sistema defensivo, que era o goleiro Lucas Arcanjo. Pelo amor de Deus, o que ele fez hoje foi impressionante, né? Fez defesas milagrosas, né? E foi um dos grandes responsáveis. Eu diria para você que talvez até o maior responsável por esse enorme triunfo do Leão da Barra. Foi uma atuação brilhante do Lucas Arcanjo, brilhante, gente, excepcional do Arcanjo, né? E muito diferente, por exemplo, da atuação do Mikael, que teve ali um outro momento interessante, mas teve falhas, cometeu falhas. Teve uma situação, por exemplo, que o Alejandro quase faz o gol, mas ele anteriormente cometera uma falha. No final, uma pressão brutal, incessante, absurda da equipe do Furacão, né, com o Lucas Arcanjo fazendo defesas novamente milagrosas, com bola acertando a trave, com os jogadores levando praticamente, o Atlético levando, inclusive o Thiago Heleno ali para a área, o Thiago Heleno fazendo o trabalho de centroavante, né, traduzindo evidentemente não mais, né, o jogo qualificado da equipe do Furacão, mas sobretudo o desespero da equipe do Furacão, que precisava pelo menos fazer o gol de empate para não ficar na situação que ficou após o final da partida. E com o final da partida, a equipe do Leão da Barra vai à 12ª posição do Brasileirão, enquanto o Furacão entra definitivamente ali na zona do rebaixamento, sendo que ainda há outras partidas para acontecer nesta rodada do Brasileirão. Então, erros cometidos pelo Furacão agora estão cobrando o alto preço, né? Muitos acertos cometidos pela gestão Vitória agora estão entregando aí para o Vitória o alívio, gente, um alívio que pode significar o começo, sim, né, da sedimentação desse projeto de permanecer na Série A do futebol brasileiro. Foi emocionante, gente, foi emocionante, né? A gente pode evidentemente não entender, né, o que fez o Vitória hoje. A gente pode não entender perfeitamente por torcermos por outras equipes, né? Você pode torcer por outra equipe e não entender, achar que foi um jogo, uma vitória qualquer, né, um resultado qualquer tal. O torcedor do Leão da Barra sabe precisamente o que foi essa vitória, esse triunfo impressionante na Arena da Baixada. E além do resultado ser muito importante, eu diria para você, a maneira como ele foi confeccionado é que também entregou muita emoção, muita alegria e muita felicidade para o torcedor. Torcedor que até o apito do árbitro sofreu demais, e quando este apito aconteceu, né, viveu a felicidade do alívio. Alívio que pode se traduzir, sim, na permanência do Leão da Barra, o que, na minha opinião, vai ser muito importante para o futebol brasileiro. Uma equipe como Vitória precisa, sim, permanecer na Série A e está construindo, sim, sedimentando, sim, essa situação para permanecer na Série A. E destaque também, vamos deixar claro ali, para o Thiago Carpini, tá? A despeito de ser um técnico que em muitos momentos eu critiquei, a gente percebeu hoje nesse jogo de Vitória, como também na última partida a gente viu isso, uma equipe trabalhando muito bem quando chegava ali à frente, né? A último terço do campo, né? Com associação precisa, com posicionamento que envolvia muita troca de posição entre os atacantes, confundindo completamente ali a defesa da equipe do Furacão, né? Isso é treinamento, gente, isso é percepção de jogo, é leitura do que é e de como joga o adversário. E a gente viu hoje o trabalho do técnico também falando muito alto. Então, um grande triunfo do Leão da Barra, um triunfo para gerar o alívio, um triunfo agônico, o triunfo da agonia que no final das contas se traduziu num alívio muito importante e que o Leão da Barra consiga muito mais forças para permanecer na Série A do futebol brasileiro, amigos e amigas. É isso. Se gostou da análise, deixa o like, compartilhe, fale para seus amigos aqui do canal. Se você achar que este canal merece, se você realmente puder, deixe um pix aqui ou valeu demais, para dar uma força aqui para este canal. Deixarei no comentário fixado a chave do pix, caso você queira fazer uma contribuição com quaisquer valores, tá? De qualquer valor para o meu trabalho. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.